Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Estava chefiado por um agente da ABIN a transmitir e grampear todas as pessoas que estão sendo arguidas em futuras oitivas. São presidentes de partido, são deputados federais, senadores, todos da confraria, do compadrio, da Orcrim. Ele cooptou general do Exército através de propina e também cooptou a vários generais, vários que estão no GSI, todos a forjar um golpe, um suposto golpe tramado por ele. Ele quis fazer como fez o seu acervo de procedimento, que procedeu da mesma forma na Venezuela, que foi Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele teve a tentativa de um golpe na Venezuela, ao qual ele foi preso, e o golpe não andou ou desandou, e o Lula falou que ele faria da mesma forma para se perpetuar no governo da República Federativa do Brasil. Foi descoberto porque foi descoberto que ele procedeu a forjar as urnas eletrônicas com o conluio de nação estrangeira, com o conluio da China, o patrocínio financeiro e também com o conluio da logística de agentes da Venezuela, proprietários, sempre se referem em seus discursos, alegando que para que você faça prevalecer uma mentira é criar uma narrativa e estabelecer para ele poder proceder e dominar.
mas ele não foi bem sucedido, porque todos foram descobertos. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, traidor à pátria, ele, conjuntamente com os sindicalistas da CUT, conjuntamente com o MST, chegaram a Brasília, ocuparam os hotéis de Brasília. Tem toda a fotografia, acervo de todo o contingente que veio para essa missão. E eles marcharam para depredar o Senado, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Todos estes indivíduos foram arregimentados e trazidos de vários estados para forjar um golpe, ao qual ele tramou numa retórica desde a véspera, através de incendiar ônibus na madrugada e querer invadir a Polícia Federal do Distrito Federal de Brasília. Isto tudo foi arquitetado por um roteiro cinematográfico, um verdadeiro roteiro de filme, que ele processou para se estabelecer e tirar da mídia ou da dúvida de que ele se perpetua no governo a ser estabelecida no Brasil. Chamaram os chaveiros, abriram o Planalto e procederam a forjar a sua posse com militares sósias que estavam muito mal trajados e que fizeram um verdadeiro roteiro de cinema para colocar um impostor a discursar e a tomar posse como presidente da República Federativa do Brasil. E eles, conjuntamente com o Partido dos Trabalhadores, o PT, e conjuntamente com todos os partidos, os donos dos partidos, estabeleceram este procedimento. Antes de que isso acontecesse, ele teve que ir ao Pleno do Senado assinar o custo desta operação, liberar emendas, assinar com uma assinatura que não bate, a assinatura não bate. As digitais dele também não batem. E o DNA dele também não bate. Então, ele procedeu já estabelecidas. Este indivíduo, ele se estabeleceu na República Federativa do Brasil, arrebentou com o Senado, a Câmara de Deputados, arrebentou com o Planalto, arrebentou com o Supremo Tribunal Federal para intimidar o Supremo, o Alexandre de Moraes sabendo de tudo, o GSI sabendo de tudo, a ABIN fez todos os relatórios, alegando o contingente da CUT, dos ônibus que subiram para Brasília para fazer este processo de depredação
e estabelecer o seu desgoverno em vilipendiar o tesouro da República Federativa do Brasil. Este indivíduo terrorista e os seus companheiros do Foro de São Paulo hoje foram sentenciados pelo Tribunal Penal Internacional. Maduro foi julgado o recurso dele, as testemunhas, que vários foram a óbitos e outros, os sobreviventes que escaparam, se fizeram presentes no Tribunal Penal Internacional e ele já tem a pena decretada. Visto que ele não vai se apresentar, a Quarta Frota, o Comando Sul, sabendo que está uma guerra em curso, onde Luiz Inácio Lula da Silva está querendo ver se consegue o exército, que já foi descoberto, e já estão presos, e já está determinada a prisão de Alexandre de Moraes por crime contra a segurança nacional, crime grave, sentenciado a 20 anos por pagamentos a integrantes do exército desse general traidor à pátria, que está com o crime sem precedentes na história do Brasil. Aliás, não existe. Existe precedente. Que ele intentou contra a República Federativa do Brasil e o seu povo. 270 milhões de brasileiros. Então, Luiz Inácio Lula da Silva está determinada a sua prisão. Ele será colocado a ser procurado pela Interpol por crime do narcotráfico. Ele faz parte do terrorismo, ele é sócio do Hamas, ele é sócio do Irã, ele é sócio da Turquia, ele é sócio do narcotráfico de 53 facções, as quais ele traiu as duas, traiu ao comando da capital e traiu ao PCC, comando da capital, e ao CV, comando vermelho. Todos à procura de Luiz Inácio Lula da Silva. Este elemento, não sabemos se ele retorna ao Brasil, mas ele já está preso, com a prisão dele decretada. E os serviços de inteligência já sabem toda esta trama, porque, segundo o depoimento do general, foi autorizado a atuar contra o ex-presidente Bolsonaro. Então eles procederam com o crime de perfídia. Pegaram todas as pessoas que estavam nos acampamentos, que eram os velhinhos, porque a maioria foi embora, todo mundo foi embora, todo mundo voltou, e os que ficaram foram os cozinheiros, que as barracas, as lonas, os utensílios de cozinha ficaram para eles, e eles estavam ajudando o exército a levantar um acampamento e foram surpreendidos com o crime de perfídia e foram levados ao sequestro. Continuam sequestrados. Hoje ele liberou 150 pessoas,
mas são 1.300, 1.500 pessoas. Este indivíduo, Alexandre de Moraes, ele também está com a prisão determinada, prisão internacional, pelo Tribunal Penal Internacional. Ele fez um grande engodo, ele fez uma grande e argilosa trama querendo dar golpe no G20. Ele quis extorquir dinheiro do G20 e se estabelecer com 80 nações do narcotráfico e com 50 bancos centrais do narcotráfico a lavar o dinheiro destas máfias que incorporaram e se incorporaram nos governos. Eles cooptaram e levaram ao Ministério Público os seus comandados, através de suborno, propina, tudo já auditado por especialistas em contabilidade e matemática. Todos com vastas somas de dinheiro que foram pagas para perpetuar este indivíduo terrorista que está utilizando a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele tem a prisão decretada internacional pela Europa, pela Ásia, por todo o mundo. Então este indivíduo, ele trabalha para uma organização e agora a organização saiu fora. A Society Foundation está saindo fora. O Black Hawk está saindo fora. E deixaram Luiz Inácio Lula da Silva com esta trama, porque foi descoberto que eles manipularam e eles entram em todos. O Brasil é um queijo suíço. Aqui entra todo mundo em qualquer computador, porque não tem como evitar, não existe um sistema de garantias, não existe nenhuma política que preste a defesa do seu acervo de TI. Tudo isto já descoberto. Então, há um conluio e há toda uma trama que foi crescendo como um novelo, onde eles descontaram, abriram contas nos Estados Unidos, viajaram para lá, se posicionaram com os bancos narcoterroristas para aquisições e procedimentos financeiros, ao compadrio de querer dominar o planeta e ele ser colocado como o marqueteiro desta situação do narcotráfico mundial. A Europa está colaborando, já denunciou Luiz Inácio Lula da Silva às unidades internacionais por narcotráfico, terrorismo, e ele está com o nome dele a captura internacional. Então, pedimos a vocês que, por favor, viralizem isto o máximo possível para que saibam
que esse indivíduo, conjuntamente com o vice-presidente Alckmin, ele é parte do comando da capital, conjuntamente com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem um prêmio em dólares por ele ter conta com o cartel do México. A máfia Farul, que é a máfia albanesa, também entregou Luiz Inácio Lula da Silva, como também os mexicanos. E todos eles estão já com a cabeça a prêmio pelas máfias do narcotráfico. Ficaram expostos por causa do Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin, e também os partidos políticos que o apoiaram a este default internacional. É um default, agora sim, sem precedentes na história, que realmente, se não fosse verdade, seria uma teoria de conspiração, um filme de Quentin Tarantino. Já tudo descoberto, tudo já com provas, tudo. Então, caiu por causa da energia. Vamos continuar. Então, foi todo mundo descoberto. Não tem para onde fugir. Estamos já com a captura de Luiz Inácio Lula da Silva. Pedimos aos senadores, aos deputados federais, à Polícia Federal, ao Exército, à Marinha Aeronáutica, à contra-espionagem do Exército, da Marinha Aeronáutica, à ABIN, a todas as forças de inteligência de 60 bancos, de 60 agências de inteligência internacionais, a proceder de imediato com a prisão destes elementos, todos eles já identificados. Ele procedeu conforme a sua OCRIM quis estabelecer um golpe financeiro no G20, no capital muçulmano da África. Então todo o contingente, todos os bancos centrais da África foram enganados. Certamente que terão a sua possibilidade, através de delação premiada, de favorecer os seus inquéritos desses 80 países que quiseram se estabelecer como o BRICS. E ficou descoberto que é um grande engodo financeiro, onde todos eles se estabeleceram para roubar, e ao querer dar o golpe nos seus financeiros, eles saíram fora. Então devemos ao Haddad, ao seu discurso de querer taxar
o dinheiro do financeiro do BRICS, o dinheiro do financeiro do G20, o fracasso desta ORCRIM, conhecida como Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Todos identificados. E agora vamos proceder com as capturas destes meliquinos em pauta que não estão entendendo a geopolítica que se encontra o planeta. Estes âncoras ou elementos que não têm nenhuma noção do que significa você permanecer como ditador durante 30 anos na União Soviética e você ser um egressado do serviço secreto da KGB, me causa pavor escutar o Em Pauta alegando que o Putin está procedendo com um discurso de Guerra Fria. Não, não é nada disso. Todo o conglomerado financeiro do planeta, ele se encontra em reset. Então, você entenda que as providências do Biden para com a Ucrânia querem estabelecer de entregar os recursos financeiros acautelados da Rússia a serem entregues à Ucrânia. Então as ameaças que partiram do Biden contra a economia e contra os procedimentos da Rússia, porque a Rússia ela não invadiu a Ucrânia. A Rússia ela tem o direito para o seu território, foi dado pela justiça. E foi advertido o senhor Putin que ao fazer a incursão fizesse a população local a optar pela cidadania russa imediata e proceder conforme a sentença determinada a seu território. E isto não agradou aos Estados Unidos, porque usa a Ucrânia como supermercado de drogas, supermercado de armamento bélico. Então, me causa espanto ouvir a Globo News, no Em Pauta, colocar que o senhor Putin está cometendo uma bravata, um comentário que é mais que uma guerra fria. Nós temos por precaução em determinar que a guerra nuclear ela se faz presente a quem joga a primeira bombinha. Então, se você joga a primeira bomba, você vai estabelecer a tua posição contra o continente europeu. Então, o Macron, ele pensando de que por entregar o território, as posses da França, que a Arábia Saudita comprou durante todos esses anos, ele comprou a Torre Eiffel,
comprou o Louvre, comprou toda a pinacoteca da França, comprou todos os imóveis, comprou tudo que existe em Paris. Ele fez uma bravata de dizer que iria mandar tropas de franceses à Ucrânia. Imediatamente toda a Europa foi contrário a este procedimento. A realidade é uma só: aquele território da Ucrânia pertence à Rússia. É um direito com a averbação da justiça. Bateram o martelo e disseram: senhor Putin, o senhor como vai fazer? Porque lá tem milicianos, lá tem narcotraficantes, lá tem nazistas. E o Putin falou: não, eu vou lá, vou dissuadir eles a proceder de uma forma amistosa. E ele foi recebido a bala. Morreram muitos russos, muitas mães estão chorando os seus filhos soldados. Então não é para vocês da Globo News, do Em Pauta, que vocês são ouvidos, ficar incentivando como achando que ele não vai jogar uma bomba. Não se brinca com essas pessoas. Você não brinque. Entendeu, Globo News? Já fizeram muita merda. Cancelado. Foi tudo cancelado. Porque você vai ter que respeitar o que foi combinado do reset. Não existem mais títulos derivativos. Não existe mais fundos derivativos. Não existe mais moedas podres. Não existe mais imposto de renda. Não existe mais dívidas bancárias. Não existe mais moedas que estão circulando. Todas elas deixarão de ter o seu valor, porque não há valor. Então vocês que estão trabalhando, querendo colocar que um sujeito como o ditador Putin, que ele sabe que ele é reconhecido como ditador, e ele permanece na Rússia, e a Rússia permanece com ele, porque senão a Rússia seria esmagada, porque a Rússia tem gás, tem petróleo, que a Europa precisa, porque a Europa é um covil de ladrões, todos a roubar, e todos agora não têm mais o feudo, acabou, porque eles delipendiaram tudo, eles vêm roubando desde 1990 até 2017, vários planos Marshall, vários bancos falidos, várias modificações econômicas. Então, não há como proceder com a Europa está falida, está totalmente arrasada. Então, o G20, que compõe uma economia dos países da África, se viram numa situação em que o Brasil ele quer ser o diretor a administrar o capital árabe que se encontra na África, que se encontra no planeta. E isso não procede. Não procede. E eles agora, como perderam, porque foi tudo jogado fora, devido a que eles querem
cobrar impostos dos milionários, das grandes fortunas do planeta. Eles já pagam imposto de renda. Eles já pagam tudo. Vocês querem ainda tirar a possibilidade deles? Isso jogou por terra todas as iniciativas voltadas para o Brasil. E agora o seu ladrão favorito, o Luiz Inácio Lula da Silva, se encontra numa ilha que é um feudo da Inglaterra, onde ele vai se encontrar com o presidente da Bolívia para pagar a carga de cocaína que ele roubou da Colômbia, do Peru e da Bolívia e da Venezuela. Então o Lula, ele pegou uma cocaína, entregou para a África e não pagou. E os africanos estão sabendo disso. Então, a Colômbia, o Peru e a Bolívia querem o dinheiro da droga. E o Lula tem que pagar. Então ele roubou para ficar bonito lá na África. Mas você não sabe quem é o dono da África. Você não sabe quem é o dono do capital. Então, deu merda. Agora, o que me causa espanto é que no horário de 21h06, estes metidos a conhecedores estão peitando um senhor ditador que ele não está brincando, que ele tem milhares. Não vai se encontrar com Maduro. Maduro está querendo colocar a família dele fora da Venezuela porque o bicho vai pegar. A guerra é iminente. Vai haver guerra. Já está havendo guerra. E o Lula quer se unir ao Maduro. E vai dar merda. Entenderam? Porque ele não pagou a droga do Peru, não pagou a droga da Colômbia e não pagou a droga da Bolívia. E entregou lá para os africanos. Até os africanos estão querendo não mais conversar com Lula. A situação é essa. Então nós estamos vendo que a situação no Brasil com os narcos das 53 facções já estão se prontificando para tomarem o poder. E vão pegar o Lula. A qualquer momento pode acontecer uma demonstração que ele não brinca. Entenderam? Então, a responsabilidade de deixar que esses estúpidos do Em Pauta venham falar de que o Lula é um estadista. O Lula, ele é um terrorista. Que ele, conjuntamente com o Hamas, arquitetaram o sequestro de 150 pessoas. Porque eles querem se estabelecer, ter uma posição de destaque de quê? Então tudo
foi para baixo. Eles não têm noção, não sabem com quem estão falando. Isto cria uma situação que já está determinando que o Lula é inimigo. E vocês da TV Globo do Em Pauta. Essa é a situação. Vocês têm que ter mais respeito perante os mandatários. A mesma coisa que chamar o rei Salmão, ou seja, o filho dele, o príncipe Salmão, que matou o repórter. Isso ficou comprovado de que não existiu. Isso foi dado pelas provas de 60 agências de inteligência. Ninguém mais fala disso. Mas vocês ficam batendo na tecla. Vocês ficam falando do Putin. Vocês ficam enaltecendo o Lula. E o Lula, ele está sentenciado. Ele não é uma pessoa que possa participar de nenhum tipo de conversa, porque ele é um problema. Estamos entendidos? Então vocês estão fazendo merda. Então nós pedimos que a PEC, que estabelece que não há possibilidade de prisão para nenhum deputado federal, nenhum senador, prevaleça, porque vocês estão vivendo uma anomia, uma posição contra a sociedade. A sociedade se encontra sem lei, não são respeitados a lei Lomã do Senado, da Câmara de Deputados, não é respeitado os poderes constituídos do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, porque vocês pensam que pode passar. Então, no momento, se pede que o Poder Judiciário não pode agir em extorquir, em ameaçar o Legislativo.